O atentado do Donald Trump, Thomas Crooks, o homem que atirou em Donald Trump. Nós vamos falar sobre esse cara, por quê? Porque, primeiramente, estão dizendo por aí que ele, na verdade, é mais um desses caras que são radicais e também, além de radicais, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, porra. Putz, perdi a página. Bom, vamos de novo aqui. Vamos ver aqui a cara do menino e por que a gente tem que falar dele. Vamos lá. E alvo de bullying quase que diariamente. É assim que colegas de sala definem Thomas Matthew Crooks, o jovem de apenas 20 anos que atirou contra Donald Trump e acabou matando um homem e deixando outros dois gravemente feridos durante um comício do candidato à presidência na Pensilvânia. Yeah, he was bullied almost every day. Esse colega de sala diz que Thomas sofria bullying quase que diariamente, sentava sozinho no almoço e era esquisito. Thomas tinha grande habilidade intelectual. Ele se formou em 2022 e chegou a receber um prêmio de $500 da Iniciativa Norte-Americana de Matemática e Ciências. Ele trabalhava numa entidade que prestava apoio nutricional e de enfermagem e os colegas se disseram chocados com a notícia. Os motivos que levaram o jovem a atirar contra Donald Trump ainda são um mistério. Em 2022, ele chegou a fazer uma doação de $15 para uma ação do Partido Democrata, partido de Joe Biden, mas atualmente ele constava como cadastrado para votar pelo Partido Republicano, o mesmo partido de Donald Trump. E pelo menos outras duas perguntas continuam no ar. Primeiro, o motivo pelo qual o serviço secreto não isolou os telhados da região. O atirador ficou a apenas 150 metros de onde estava Donald Trump. E também testemunhas disseram que avisaram os policiais da região sobre o suspeito que estava engatinhando num telhado com um rifle na mão, mas a polícia não tomou nenhuma atitude. Olha só, né, como foi falado, esquisito, solitário e vítima de bullying. Olha a narrativa sendo criada. A verdade é que ontem o Rolo Tomassi, lá nos Estados Unidos, né, nós sabemos, né, o canal dele, The Rational Mail, fez uma live já porque lá esse assunto já pipocou em todo tipo de mídia. Tá todo mundo falando que, na verdade, Donald Trump foi vítima de uma tentativa de assassinato por um incel. Essa é a narrativa. O incel teria, então, né, planejado, de alguma forma, atirar no candidato a presidente pelos Estados Unidos. E aí, Thomas Matthew Crooks foi descrito por colegas como solitário e esquisito. Ainda um mistério motivo que levou um jovem de apenas 20 anos a atirar contra Donald Trump. Falhas no serviço secreto de segurança do candidato também seguem sem respostas. Nós já vamos entrar nessa questão do serviço secreto, mas a primeira coisa que nós temos que falar é sobre esse caso do Thomas Matthew Crooks e também, no caso, nos Estados Unidos isso é mais comum do que se imagina, tá? Teve já o caso do John Kennedy, que faleceu, tá bom? O Abraham Lincoln, Nixon e o próprio Ronald Reagan, tá? O Ronald Reagan, por exemplo, também não morreu, mas assim, é comum, sei lá se a gente pode usar essa palavra, normal não é, né? Mas é comum que muitas questões políticas nos Estados Unidos acabem em tiros, né? Então vamos lá, tem esse vídeo aqui que também é bem completo, que vai falar um pouco sobre o Thomas Crooks, né, o homem que atirou em Donald Trump. Vamos lá. Donald Trump foi alvejado com disparos de arma de fogo. A tentativa de execução causou um impacto nas redes sociais e no mundo todo. Mas como foi esse evento? Quem é o homem responsável por tentar tirar a vida de Donald Trump, candidato a um dos cargos mais importantes do mundo? Pessoal, no último sábado, dia 13 de julho de 2024, por volta das 18h15, o ex-presidente Donald Trump sofreu um atentado enquanto discursava em um comício eleitoral em Butler, na Pensilvânia, tá? Bom, galera, o comício estava acontecendo em um local aberto, onde costuma ser realizada uma feira agrícola todos os anos. A Pensilvânia é um dos estados que são considerados decisivos para o pleito americano, por seu eleitorado não ser fiel a nenhum partido, então sempre é um antro de boa disputa lá. Trump então discursava ali no momento em que Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos, fez um disparo que poderia ter sido fatal para o presidente. O homem que... Por que a Pensilvânia, ele tá falando que é importante? Porque alguns estados são tradicionalmente republicanos e outros estados são tradicionalmente democratas. Estados democratas, Nova York, a própria Califórnia, New Hampshire, por exemplo, são estados que são tradicionalmente democratas. Estados republicanos. Você pega, por exemplo, Flórida,
você pega o Texas, né? Própria Carolina do Norte também. Então, assim, esses estados são tradicionalmente republicanos, tá? Então, você tem alguns estados que são os estados de troca de comando. Às vezes ganha o Partido Republicano, às vezes ganha o Partido Democrata. Às vezes ganha o Partido Republicano e às vezes ganha o Partido Democrata. Isso significa que são esses estados que muitas vezes se definem, né? Ali a questão dos votos daqueles estados e por isso a vantagem do candidato. Também se define a eleição como um todo. É isso que você está querendo dizer. Vamos lá. Que assistiu ao comício foi atingido e perdeu a vida ali mesmo. Outras 2 pessoas foram feridas durante o atentado. O tiro atingiu de raspão a orelha do presidente Trump. E rapaziada, mas foi de raspão mesmo, foi por milímetros que o Trump não virou camiseta de saudade, não foi dessa, viu? Não faleceu. O rapaz estava no telhado de um prédio industrial localizado próximo ao local do comício. A distância entre o atirador e seu alvo era de aproximadamente 130 metros. No momento dos disparos, que puderam ser ouvidos na transmissão ao vivo do evento, Donald Trump interrompeu o discurso, né, e baixou a cabeça ali. Ele, estava assustado com o que estava acontecendo. Nesse instante, o agente de segurança corre e lança o Trump ao chão, como é protocolar de se fazer. Em seguida, mais 3 seguranças se aproximam, agacham e também ajudam na proteção de Trump. Os múltiplos disparos em direção ao palco param e é possível ouvir uma multidão gritando desesperada. Depois de um breve intervalo, um novo disparo é ouvido e mais agentes de segurança se aproximam do palco. 6 seguranças ficam em cima do palco, 5 no chão e mais um em pé. Quando os tiros param, os agentes levantam e Donald Trump os abraça. É possível ver sangue escorrendo na orelha e na bochecha de Trump, tá? O Trump, então, pede aos seguranças que esperem, ergue o braço, cerra o punho e é ovacionado pela plateia que grita Estados Unidos da América, tá? Essa foto, tem muita gente falando que é a foto que vai ficar para os livros de história, tá? O Donald Trump, então, deixou palco e vai escoltado até o carro. O ex-presidente sofreu apenas ferimentos leves e sua situação de saúde é boa. Depois de descrever esse fato, que certamente vai marcar as eleições dos Estados Unidos esse ano, vamos passar para uma análise de como ocorreu isso e do homem que fez isso daí, tá? Galera, dê uma olhada nessa foto aqui que foi tirada pelo fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado em 30 de março de 1981, certo? Essa foto é o Ronald Reagan, que estava há 2 meses no cargo de presidente dos Estados Unidos, quando sofreu disparos na entrada do Hilton Hotel em Washington, cometido por John Hinckley, de 22 anos de idade. O Reagan não perdeu a vida aí, tá? Essa foto que vocês viram é uma foto quando ele foi alvejado e continuou o mandato de presidente americano. E ele não é o primeiro nem o último presidente americano ou candidato que americanos tentaram tirar a vida à base do tiro. 2 dos principais, mais famosos presidentes dos Estados Unidos foram executados por pessoas armadas, tipo Lincoln e o John Kennedy. São muito famosos, são os mais famosos dos Estados Unidos, e o Lincoln também foram executados, tá? Perderam suas vidas desse jeito. A violência política nos Estados Unidos vê esses casos como plausível de se acontecer, infelizmente. Mas enfim, o cara que tentou executar o Trump foi finalmente identificado através de exames de DNA pelo FBI, porque ele não carregava documentação. E a instituição anunciou quem é o rapaz. Trata-se de Thomas Matthew Crooks, de 20 anos de idade, que residia em Bethel Park. É um distrito a mais ou menos 70 quilômetros do comício onde o Trump estava falando. O pai do rapaz foi avisado, mas disse não ter nem noção que o filho teria coragem de fazer um negócio desse, e ele disse que vai preferir conversar com a polícia primeiro para poder entender melhor. Crooks era filiado ao Partido Republicano na Pensilvânia, porém já havia feito doação para o Partido Democrático através de uma plataforma, então não deu para colar o nome dele em nenhum dos 2 partidos aí, porque ao mesmo tempo que ele tinha uma filiação, que é bastante comum nos Estados Unidos, por exemplo, ele também tinha doado dinheiro para uma plataforma que abastece os democratas, né, o partido rival, monetariamente, né? Bom, além de tudo isso, o Crooks, que a gente pôde procurar dele, ele recebeu uma espécie de medalha, um prêmio da National Math and Science, tá? É uma organização sem fins lucrativos que incentiva o estudo de matemáticas e ciências. Isso na época da escola, da high school, tá? Como os americanos chamam mais ou menos o que seria o ensino médio lá. Dizem que ele era um estudante muito bom, principalmente fazer cálculos, tanto que ganhou até prêmio. Nós conseguimos aqui um vídeo dele pegando o diploma no dia da colação de grau na escola que ele cursava, tá? Thomas Crooks. Haley Madison Rapali.
se sabe até o momento, Crooks não trabalhava. Ele era da geração neném, aquela geração que nem estuda, nem tem trabalho. É considerada uma geração, inclusive, bastante revoltada com a realidade, porque cresceu numa realidade de polarização política raivosa. O tio de Crooks, Mark Crooks, conversou com o Daily Mail, mas ele disse que não fazia ideia de que Crooks poderia fazer isso e não falava com o Crooks e com o pai de Crooks há anos, tá? Vizinhos também disseram que a família mal saía de casa, a família do Crooks. Eram pessoas esquisitas e muito reservadas. E essa reportagem foi feita pela CBS. O Pentágono também divulgou nota, porque foi estudar a vida do Crooks e descobriu que o Crooks nunca teve treinamento militar ou cadastro para, enfim, treinar com armas mais pesadas em algum clube de tiro que precisasse ali de registros para fazer isso daí. Abre aspas. Confirmamos com cada um dos ramos do serviço militar que não há filiação ao serviço militar para o suspeito com esse nome ou data de nascimento em qualquer ramo, componente ativo ou da reserva e seus respectivos bancos de dados. Agora eu vou pedir pro Fernandão colocar a foto aí. Dê uma olhada onde é que estava o atirador. Ele estava a 130 metros do local. Os atiradores do serviço secreto estavam ali mais próximos, tá? Porque os tiros foram dados, e muita gente falou assim, pô, como é que os tiros foram dados, o Trump agachou e ninguém que estava atrás perdeu a vida? É porque os tiros foram dados da lateral, a 130 metros da lateral esquerda. Portanto, as pessoas que ficaram feridas, eram as pessoas que estavam nos cantos da plataforma, da arquibancada ali, ou na arquibancada do outro lado, do lado inverso aí, né? Muito provavelmente esse rapaz estudou para dar esse tiro. O tiro foi bem dado, tá? Passou a poucos milímetros da cabeça dele. Não se engane, galera. Inclusive, o The New York Times, ele registrou aí a bala passando, tá? Era realmente um tiro para tirar a vida do Trump. Não contem comigo para teoria da conspiração nesse caso, tá? Foi um atentado mesmo. O FBI acredita até o momento que Crooks era um lobo solitário e que agiu por si próprio. Sofria bullying quase todos os dias. De que forma? Pode explicar? Quero dizer, almoçava sozinho. Quero dizer, ele era só o pária. E você sabe como são as crianças hoje em dia. Então, elas veem alguém assim e o perseguem porque acham engraçado ou algo assim. Então, é o melhor jeito de descrever. E é meio triste, sinceramente. Tipo, não quero dizer que foi provocação, mas nunca se sabe. Você disse que ele era sozinho? Sim. Quero dizer, ele era mais solitário porque era quieto, mas era intimidado. Era muito intimidado. Demais. Essa é a escola dele. Sim. O que eles fizeram, lembra do que diziam ou como o chamavam? Não. Ele só era ridicularizado, acho, pela forma como se vestia ou pela aparência. Como ele se vestia, tipo, falavam só de jeans. Ele usava roupas de caça às vezes. Ele usava máscara, sempre, mesmo depois da Covid. Ele usava máscara, uma máscara da Covid, mesmo depois que a Covid acabou e tudo mais. Segundo alguns canais, há uma suspeita de que Crooks poderia estar com explosivos dentro do carro para usar numa alternativa caso não fosse possível tirar a vida do Trump com um tiro, né? Caso ocorresse um erro. E assim, galera, a gente trabalha com essa possibilidade de lobo solitário exatamente porque ainda não houve umas buscas no computador dele que podem explicar muito bem o que aconteceu, como ele planejou e possíveis incentivadores disso daí. São passos que serão dados nas próximas horas e próximos dias e a gente promete vir atualizar vocês aqui. Porém, a gente está atualizando isso minuto a minuto no Instagram, @JoelPaviotti. Tudo que sair de novidade a gente vai colocar lá para vocês, para que vocês entendam. Então sigam por lá também, porque aí é a atualização mais rápida. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse vídeo vai sofrer restrição de monetização pelo tema, então se possível ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2 você já tem material especial, conteúdo especial toda sexta-feira e em vários outros dias. E se possível ajuda a gente no Pix para continuar trazendo essas notícias para vocês. É isso. Vamos aos fatos, tá? Nos Estados Unidos fala-se sim que ele era um incel. Ele tinha uma aparência esquisita. Ele tinha uma perspectiva de vida, de repente, de revolta com a realidade. Se ele era dessa geração nem que nem estuda nem trabalha. Ou seja, ele terminou o high school, que seria o ensino médio, e não foi para a faculdade. Não foi pro ensino superior, o que eles chamam de college, né? E aí, tá se construindo uma narrativa de que ele era um incel, tá? Novamente falando. Incel, o cara ser zoado pela aparência, o cara ser zoado pelo estilo, pelo fato dele sofrer bullying, pelo fato dele ser um cara esquisito, antissocial, e as pessoas olhá-lo como um pária, e aí ficar em cima dele o tempo todo. Isso daí é uma coisa que acontece nos Estados Unidos há muitos anos.
tem atentado nos Estados Unidos desde a década de 80, tá? Então, muito antes de surgir o termo incel, de surgir coisa de red pill e tudo mais, essas questões já acontecem, tá? É muito mais comum do que se imagina. Segundo ponto agora pra gente analisar. Ele, de repente, tinha problemas mentais. Essa galera tem uma intersecção entre os grupos, sim, dos incels e aqueles que possuem ou alguma condição neurotípica, ou ele é autista, ou ele é um cara que não tem essa habilidade social por alguma outra coisa, alguma outra condição, entendeu? Ele é bipolar, e assim, as pessoas, e é difícil dele lidar com o meio social. Junta-se isso com a questão da aparência física e esse motivo de piada e chacota, normal que um cara desse se torne, então, um pária, um excluído. Normal assim, né? Pô, acontece. Mas isso daí não tem a ver com a motivação dele querer simplesmente dar um tiro de sniper pra cima do candidato a presidente dos Estados Unidos. Tá? E eu não tô falando besteira não, ó. O Rolo Tomassi, no canal dele, ontem fez uma live aqui, ó. O Rolo Tomassi fez uma live no canal dele, falando sobre isso, ó. Tá vendo? The Rational Mail aqui, ó. Esse cara é um incel? Aí, ó. Vamos aqui. Was the Trump shooter as incel? Ou seja, 42 mil visualizações às 19 horas. Cara, é muita gente. É muita gente. Então o The Rational Mail, que é o canal do Rolo Tomassi, já tá tratando isso daí, porque isso é uma coisa que a mídia já tá veiculando. A mídia tá veiculando como se esse moleque fosse, então, um cara que se radicalizou, que teve, de repente, um mentor, foi mentorado, teve uma galera ali que foi lá e incentivou ele nos fóruns. E isso daqui vai cair pra cima, como eu falei, da Reddit, se a gente não ficar esperto com o que é dito por aí. A verdade é que, pelo contrário, tá? Se as pessoas soubessem, a maioria desses caras, eles têm ideias muito mais progressistas do que se imagina. Eles têm ideias mais progressistas e por isso, muitas vezes, eles reagem com força e com violência a tudo aquilo que eles podem considerar como ultrapassado, como antiquado. De repente, foi por isso que o cara quis ir pra cima do Trump. Não sei, a gente não vai saber. Agora, tem que apenas esperar abrir a caixa preta aí do computador desse cara, os e-mails que ele trocava, com quem ele conversava, fazia parte de algum grupo específico em alguma rede social, quem ele seguia, quem ele deixava de seguir. Tudo isso a gente tem que começar a analisar. Mas vocês estão vendo como a mídia é baixa? É verdade, cara. É muito verdade. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.